Olá, galera! Nesse vídeo, a ideia é montar um repertório de abertura como se nós fôssemos jogar contra o grande mestre Topalov, que estará no Brasil em fevereiro, conforme eu comentei no vídeo anterior. Então eu analisei as partidas dele no último ano e nós veremos em duas partes como jogar supostamente contra ele. De brancas, ele jogou 30 partidas. Dessas 30, em 16 oportunidades, ele iniciou com o lance D4, em 12 com o lance E4 e em duas ocasiões com cavalo F3. Então, para hoje, nós vamos montar nosso repertório contra o Topalov de pretas. Então, vamos lá. Primeiro vamos ver o que ele joga com D4, depois com E4. Após o lance D4, normalmente seus adversários respondem com cavalo em F6. Das 16 vezes em que ele jogou D4, em 14 foi jogado o cavalo em F6. Mas também apareceu em duas oportunidades, primeiro D5 e também G6. Após cavalo F6, ele costuma responder com C4. Em uma vez, ele jogou cavalo F3, mas porque era um oponente fraco, talvez ele queria estragar a preparação dele, né? Em relação ao segundo lance das pretas, há uma pequena divisão. Em 9 vezes se viu o lance E6 e em 4 vezes o- foi visto o lance G6. G6 foi jogado pelo Caruana, pelo Guiri e pelo Wei Yi. Mas, então, vamos ficar com o lance E6 porque ele foi o mais jogado. Após E6, o Topalov costuma responder cavalo em F3. Opa, primeiro E6 e agora cavalo em F3. Aqui, as pretas normalmente jogam D5 com o gambito da dama recusado. Mas também já foi visto em 3 ocasiões aqui B6, que corresponde à defesa índia da dama. Então, em 6 vezes foi jogado D5, gambito da dama recusado, e em 3 vezes a defesa índia da dama. Se vocês jogarem a simultânea contra o Topalov e vocês quiserem surpreendê-lo, talvez bispo em B4 aqui seja um lance interessante, assim como C5, mas aí é com vocês. Então, após D5, o Topalov costuma jogar cavalo em C3. Acho que é nesse momento que a posição recebe o nome de Gambito da Dama recusado. Acho que sem o cavalo aqui ainda não é Gambito da Dama recusado. De qualquer forma, tem, teve uma oportunidade em que ele não jogou cavalo C3. Ele jogou E3, que foi numa partida de Blitz contra o Anand. E daí é pouco tempo, né, tentando talvez surpreender o adversário, daí pode ser que apareça esse lance aqui também. As pretas aqui daí já vão para várias direções. Em duas oportunidades foi jogado bispo B4, que é a variante Ragozin, ou ainda bispo em E7, que foi o lance que o Adams tentou jogar contra o Topalov, e ainda o lance que o Carlsen tentou jogar contra ele, que foi C5, que é a defesa semitaras. Então, essa aqui é, são as opções nessa posição, de acordo com o que os grandes mestres vêm jogando contra o Topalov. Vamos seguir mais um pouco, considerando o lance bispo em B4, já que ele apareceu duas vezes. Após esse lance, né, que como eu disse, corresponde à variante Ragozin, o Topalov joga sempre bispo em G5. Esse é o lance típico dele. E aqui o Aronian tentou duas vezes duas coisas diferentes. Na primeira, ele tentou H6
no Norway Chess e ele perdeu. Essa aqui é a variante de Viena. E depois ele conseguiu um empate em Sinquefield quando ele tentou ah, outra jogada, né? Que foi aqui B toma C4. Com esse lance aqui, ele foi um pouco melhor do que com H6. Então, fica a dica jogar aqui e não aqui, que é a variante de Viena. O comum aqui é jogar E4, então segue com C5. Aqui ou bispo toma C4 ou ainda E5, mas normalmente é bispo toma C4, C toma D4, cavalo toma D4, bispo toma C3 cheque, B toma C3, dama A5, bispo B5 cheque, ou ainda pode aparecer bispo toma F6, mas mais comum é bispo B5 cheque, e aqui ou bispo D7 ou cavalo de B em D7. Esses lances não são os lances jogados pelo Topalov, e sim são os lances mais recorrentes nessa posição, né, que é a variante Ragozin do Gambito da Dama recusado. Agora vamos ver então como a gente poderia jogar contra o lance E4. Das 12 vezes em que ele jogou E4, que foi contra o Aronian, 2 vezes contra o Caruana, contra o Gelfand, contra o Grishuk, 2 vezes contra o Lushanglei, 2 vezes contra o Nakamura, 1 vez contra o Svidler e 1 vez contra o Wojtaszek. Uh, em 8 oportunidades foi respondido com E5. Mas também 4 pessoas arriscaram jogar a siciliana contra ele. Ou seja, né, o pessoal prefere jogar E5 do que a siciliana, uma vez que ele é conhecido por ser um grande jogador de siciliana. Então, fica a critério de vocês escolher e daí talvez esperar o próximo vídeo quando a gente vai analisar como ele joga com as pretas. Após E4 e E5, ele costuma responder com cavalo F3. As pretas respondem com cavalo C6 e aqui bispo B5. Ele respondeu em 7 oportunidades bispo B5 e em apenas uma oportunidade ele fugiu da Rui Lopes e jogou bispo C4 contra o Aronian em uma blitz. Então, após cavalo C6 e bispo B5, as pretas respondem normalmente com cavalo F6. Mas também em 2 oportunidades já se viu A6 aqui. A gente vai seguir cavalo F6 porque é o mais jogado. Após cavalo F6, o Topalov sempre responde D3, fugindo, né, da, daquela sequência normal com roque, cavalo toma E4, D4, cavalo D6, bispo toma, D toma C, D toma E, cavalo F5, dama toma dama, rei toma dama, cavalo C3. Então, ele não gosta dessa posição típica, né, aqui da defesa belinense e prefere fugir dela com o lance D3. Aqui, então, ele já acaba com a possibilidade das pretas capturarem o peão de E4. Todo mundo responde aqui com bispo em C5, que é o mais comum. Mas se vocês quiserem jogar um outro lance que é igualmente bom, dá para jogar D6 aqui. No quinto lance, ele gosta de jogar C3. Uh, primeiro bispo C5 e então C3. Mas em uma ocasião ele jogou nessa posição o lance cavalo de B em D2, que foi contra o Nakamura. Então, quem sabe, né? Mas vamos acompanhar aqui o C3.
As pretas sempre rocaram aqui nesse momento. E o Topalov, em duas oportunidades, rocou e em duas oportunidades jogou cavalo de B em D2. Então, essas são as duas respostas típicas do Topalov. Na verdade, não importa muito se ele joga primeiro o roque ou o cavalo, porque as pretas jogam D6 aqui geralmente e acaba dando na mesma. Primeiro o roque, depois o cavalo ou o inverso. Eu vou seguir um pouco então com a posição para mostrar para vocês como ela geralmente termina, mas agora já não é mais o Topalov. Só para mostrar para vocês qual que é o resultado típico dessa estrutura. As pretas jogam D6, roque, A6, bispo A4, bispo A7, H3, cavalo E7, torre E1, cavalo G6, cavalo F1 e aqui dá para tentar H6, dá para tentar C6, dá para tentar cavalo em H5, dá para tentar B5. Então, temos aqui vários planos estratégicos para as pretas. E para terminar, temos o lance cavalo em F3, mas que a gente não vai analisar porque a gama de opções a cavalo F3 é tão grande que é meio inútil, né? Aqui normalmente se responde com cavalo F6, mas também temos D5, também temos C5, também temos G6, também temos D6, também F5. Muitas vezes também se vê aqui E6 ou ainda cavalo em C6. Todos esses lances aqui aparecem com bastante frequência e acabam transpondo geralmente para outros tipos de posição. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, na parte 2, nós vamos ver como ele joga com as pretas. E então, até lá. Valeu!